além de ser uma empresa ícone aqui, é um empresário que eu admiro muito. Então, vice-presidente do Grupo Erval, formado em administração de empresas com MBA em finanças corporativas e valor de organizações, é responsável pelo processo de digitalização e modernização dessa empresa gaúcha com orgulho. Possui mais de 15 marcas, perdão, 17 marcas. Aumentou agora, duas. Fiquei sabendo que aumentou duas. Então 17 marcas em seu portfólio e hoje tem a missão de preparar essa empresa que já tem 60 anos para os próximos 60 anos. Por favor, Andrei, siga. Palmas, pessoal. Senta, por favor, Andrei. Faço questão de apresentar, ontem muitos de vocês ouviram, falar que a gente está aqui pelo 8º ano. E imagina uma empresa de São Paulo ligando para você, se hoje eu recebo não, imagina há 8 anos eu ligando para as empresas, dizendo, olha, eu sou a Viviane do E-Commerce Brasil, eu queria te convidar para você poder participar, fazer uma palestra, um painel, E-Commerce o quê? Que evento é esse? De onde vocês são? Essa pessoa disse sim, há 8 anos, a uma empresa que não conhecia o Estado, era a nossa estreia aqui no Estado. Depois ele voltou em outros momentos. E nessa retomada, né, com todo carinho, e ao longo dos anos, desses 8 anos, a gente sempre teve o prazer e a honra de receber parte da equipe das empresas desse grupo num evento que a gente faz em julho, que é o Fórum E-Commerce Brasil, além de outros eventos, mas eu os via mais um grupo maior sempre no Fórum. Hoje, 8 anos depois, ele volta, né, nesse momento das coisas. Ele é bacharel em administração, tem MBA em gestão comercial pela FGV, pós-graduação em marketing pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Há mais de 16 anos, lidera as operações de e-commerce das empresas Taqui, Vou Levar e iPlace. E aí é pai de 2 e de 1 de 3 meses. Senhoras e senhores, Cássio Weber, gerente de e-commerce. Palmas para o Cássio. Vivi. Eu vou ficar na outra ponta. Por Cássio. Que coisa boa. Eu vou ficar de pé junto com o Vieira. Cássio, eu vou pedir, a gente vai fazer num formato diferente, onde a gente precisava fazer uma contextualização, porque aqui vocês todos conhecem, mas como a gente está apresentando aqui para o Brasil, a gente precisa, né, dizer o que é essa empresa. Quando eu falei iPlace, aí muita gente que está nos ouvindo fora disse, ok, mas tem outras coisas e a gente precisa de uma pequena contextualização. Depois eu gostaria de ter, eles vieram de peito aberto, isso que é bom, para uma conversa, Vieira, não só com a gente, mas com vocês também, né, e com a audiência que tiver aí na plataforma em termos de pergunta. Cássio, eu vou passar a palavra para você. Obrigado, Vivi. Bom dia. Obrigado primeiro pelo convite para o nosso grupo. A gente vai fazer uma rápida apresentação do que é o Grupo Erval. Tá bom. Porque a gente sabe que a gente é complexo. Andrei, quer fazer a apresentação? Tudo bem, bom dia a todos. O Grupo Erval, até vou iniciar pelo nome, ele vem de Erval, de Santa Maria do Herval, que é a cidade de 6.500 habitantes, onde foi a origem da cidade, que depois a sede da empresa se mudou para Dois Irmãos, onde estamos até hoje. Então, a empresa tem 62 anos, uma empresa exclusivamente familiar. Então, Cássio, vamos explicando. Ela nasceu de uma serraria, de um pequeno comércio. Não está passando? E você foi ajuda o Cássio, crescendo. por favor, pessoal, porque está travado aqui a apresentação. Se puder ajudar para ele a passar. Deixa eu ver se eu consigo já aqui. Daqui. Essa aqui, Cássio. Foi. Uhum. Obrigada, pessoal. Então, a origem do grupo foi um grupo de amigos que estavam muito nas causas de emancipação de município, trazer luz elétrica, e eles tiveram, em conjunto, a ideia de trazer, puxa, vai vir luz elétrica, vamos trazer o refrigerador, a televisão, e foram criando o comércio, constituíram uma serraria, e com isso começou as duas verticais, que seriam o varejo e a indústria. Então, o grupo foi crescendo. Então, hoje nós temos negócios na área financeira, serviços, na indústria e no varejo. Na apresentação aqui, a gente vai passar um pouquinho dos números.
Pode Hoje são colocar. 6.500 colaboradores diretos. Nós possuímos 231 lojas próprias. E aí o organograma das nossas marcas, que explica um pouquinho do que é as 17 marcas do grupo. Então, dentro da área de serviços, nós temos a HS Consórcios, que é uma administradora de consórcios. Hoje ela está entre as maiores administradoras de consórcios no segmento imobiliário do Brasil. A gente sempre usa maiores, a gente exclui no caso dos bancos, porque é difícil competir com os bancos, né? Sim. Então, nós temos uma corretora de seguros que nasceu, como a gente comercializava seguros e a legislação brasileira necessita do intermédio, então a gente verticalizou, criando a nossa própria corretora de seguros. Nós temos ali a financeira, que surgiu da necessidade, como nós fazíamos financiamento próprio e recolhíamos o ICMS sobre os juros, fomos recomendados a fazer a nossa própria financeira para fazer o destaque da questão e não recolher todos os impostos. Então, eu vou explicando um pouquinho, colocando alguns elementos que foram trazendo e por que foi criando toda essa diversidade de empresas e que formam o grupo hoje. E a construtora, a construtora foi engraçado que um dia, poxa, nós temos uma fábrica de móveis, nós vendemos material de construção. Por que a gente não começa a construir os imóveis também? Então, a gente criou a construtora. Do outro lado, então, na nossa indústria, nós possuímos então, a Erval, indústria de móveis e colchões. Nós possuímos, então, por marcas, a Ultis. Hoje, a nossa Ultis ela é um móvel com design que busca... É dos Estados Unidos. Que ela opera, tem hoje uma presença forte. Nós, com essa mudança toda cambial do Brasil, nós inauguramos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, um CD nos Estados Unidos para dar maior agilidade logística e ter uma presença lá. Então, hoje, existe funcionários nossos, existe uma unidade, está presente já no e-commerce americano também. Então, na H Química, como a nossa indústria é extremamente verticalizada, nós produzimos boa parte da nossa matéria-prima, principalmente quando se diz espumas, que é um componente muito grande dos estofados e dos colchões que produzimos. A H Química também produz para terceiros, outras indústrias. Então, e a H Química também, aí as particularidades do nosso negócio. Como a matéria-prima que mais utilizamos é o poliuretano, em determinado momento, nossa região é calçadista, passamos a produzir solados para calçados também. Então, são curiosidades do grupo que a gente... E daí nós temos, então, a Erval marca de colchões e móveis, e a I10 é móveis seriados. Então, roupeiros, cozinhas. Daí, entrando no segmento de varejo, nós temos a Taqui. A Taqui antigamente era conhecido como Lojas Erval, mas nós passamos por um reposicionamento, por confusão que gerava no consumidor dos produtos de indústria com produto e até por uma dificuldade, às vezes, de venda para outros varejistas. Poxa, como eu vou comprar da Erval se a Erval está aqui do meu lado com uma loja concorrente? Então, a gente fez todo um reposicionamento de marca. Isso, eu agora não me recordo o ano, acho que 2009 para 2010. 2009, Então, nós de Erval passamos para Taqui e, em determinado momento, nós recebemos uma oportunidade que foi abrir as lojas Apple Premium Reseller aqui no estado. Eram 2 lojas, abrimos 2 lojas simultâneas, Porto Alegre e Caxias do Sul. E isso foi um divisor para nós, porque nosso varejo era material de construção, nós estávamos acostumados a carregar pedra de alicerce. E daí tu começa a receber o produto em loja e despassar a loja. Tu não tem toda a questão logística, para nós foi, nossa, é muito mais simples. Mas tem as suas dificuldades também. É um mercado extremamente competitivo e com online, então, a nossa questão... E a gente foi pegando todas as oportunidades. Hoje nós estamos próximos de 150 lojas no Brasil inteiro. E, então, são oportunidades que, no decorrer... Nós também temos aí, na questão de B2B, que também nós tínhamos uma vertical no varejo, que a gente acabou...
a iPlace veio de uma unidade de varejo que nós tínhamos anterior, que acabou a gente fechando, que eram as lojas da HP no Brasil. Ok. Nós possuímos as lojas da HP no Brasil e, através disso, a gente se tornou conhecido nesse ramo de lojas com marcas de terceiros. E aí veio a oportunidade da Apple, daí nós criamos a iPlace. E da HP, das lojas da HP, ficou a HT Solutions, que hoje nós continuamos parceiros da HP, mas para soluções enterprise, ou seja, servidores, projetos grandes, licitações e tal. Então, nós temos, na questão de B2B, todos os nossos negócios têm uma variante que atende empresas. Então, tanto a iPlace está aqui, a Arval, Indústria de Imóveis, e a HT, que é a derivação das lojas da HP, que hoje atende todo o setor de tecnologia. E no nosso e-commerce tem a iPlace, a Ataqui e o Vou Levar. Então, aqui uma foto da nossa indústria, em Dois Irmãos. Ali é uma linha de produção de colchões. Ali nós temos uma parte da linha de corte e costura, da marcenaria. Então, só para contextualizar o que a gente acabou de colocar. Já quero te visitar, Andrei. Estão todos convidados. Dentro da realidade de e-commerce, né, é da onde vêm os produtos da Vou Levar, que é um dos nossos e-commerces, que é especialista em móveis Erval, né, que vende exclusivamente os produtos da nossa própria indústria. Da própria indústria. Então, aqui, uma loja da iPlace, que ela segue todo o guide Apple, né? Então, acho que a Ataqui. Então, a Ataqui está presente aqui no Rio Grande do Sul. Nós possuímos 2 lojas de Santa Catarina, mas pelo 2 lojas sem escala fica a logística. Então, hoje nós estamos basicamente no Rio Grande do Sul. Aqui o nosso centro administrativo, então, hoje nós possuímos mais de 700 colaboradores no centro administrativo, estamos fazendo uma ampliação e nós vamos levar para todo o e-commerce para essa ampliação nova. Já ia falar, os 6 mil, o e-commerce entra onde aqui desses... O e-commerce está hoje grupo, todo ele né? lotado no centro administrativo, que fica em Dois Irmãos, aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem toda a nossa equipe trabalhando conjunta, tá? Num modelo presencial ou híbrido. Tá? Mas esse híbrido justamente por conta da nossa cultura presencial, então de trazer as pessoas mais para perto. Hoje a gente ocupa uma boa parte do centro administrativo, né? O Andrei falou. A gente está indo para um prédio novo no próximo ano, porque o e-commerce sofreu uma expansão muito forte de 2020 para cá. Já tem que fazer um andar a mais, André? E a já gente está tendo que ampliar, né? Então, a gente ocupa um espaço considerável aí do CA, então a gente está liberando também espaço para outras expansões do grupo, porque o grupo está expandindo em diversas áreas. Sim. E aí a gente está recebendo um novo centro administrativo, um prédio estendido, numa nova fábrica, junto a uma nova Lá fábrica. Em Dois Irmãos também, junto ao nosso Parque Fabril, e expandindo esse e-commerce bastante aí. A gente vai visitar depois. Óbvio. Assim, das coisas. Reservem um dia, porque é bem importante, né? Assim, todo o nosso Parque Fabril em Dois Irmãos, né? Tem que ser um dia, tá bom saber. A gente passa de carro pela BR, Vivi. Tu começa a fábrica, aí tu passa... Aqui é fábrica, ainda é fábrica. Olha essa imagem aí, né? Do que é. Essa é a nossa imagem do Parque Industrial em Dois Irmãos. Ao fundo, nós podemos ver ali uma terraplanagem. Essa é a nossa última ampliação, onde vai ficar o escritório também da parte de administrativa do e-commerce. São 55 mil metros quadrados, foram construídos esse ano, para ir a fábrica de móveis seriados nossos. Para lá. Uhum. Eu sou suspeito para falar, porque eu olho um CD e eu falo, olha que coisa mais linda. O pessoal, o que é lindo? Eu falei, o CD? Como assim o CD? Isso é lindo. Nesse parque de Dois Irmãos, então, fica o nosso parque industrial, mais o centro de distribuição da Ataqui da iPlace, mais o nosso centro administrativo, e agora, recentemente, essa fábrica então, de móveis seriados que o Andrei falou. Então, está sempre em expansão o nosso complexo de Dois Irmãos. Bacana. Muito bem. Esse é o nosso parque industrial em Bezerros, em Pernambuco. Como nossos itens de produção eles são alto volume e baixo peso, a logística fica muito cara para ir para o Nordeste. Então, nós resolvemos abrir uma planta industrial em Pernambuco. Então, ela está em operação, acredito, desde 2015, 2014. Ela é recente. E esse parque tem a possibilidade, justamente, de atender o mercado no Nordeste. E a ideia é que a gente possa futuramente fazer expansões nessa área,
para atender também logisticamente outras operações, né? Porque aí a gente expande para o mercado do Nordeste. Boa, boa. E a gente viu o quanto que o mercado Nordeste agora nessa Black Friday, né, Andrei, cresceu em volume de compras, né? E isso tem um investimento que é logística, né? Quanto mais a distribuição estiver mais perto, o acesso fica mais ágil, né? E é justamente vive muito complexo, né? Administrar um grupo como esse, como o Andrei já disse, com mais de 60 anos de história, um grupo que é 100% gaúcho, né? A gente tem orgulho de dizer isso. O Andrei, o pai dele, o avô dele, que é fundador da empresa, tem um orgulho muito grande de dizer que é uma empresa que nasceu no interior do estado do Rio Grande do Sul, que tem hoje a sua matriz e a sua principal unidade aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado, e que cresce exponencialmente aí com essa multiplicidade de negócios. Então, a gente pode falar aqui, Gerval, de várias frentes por muito tempo. Então, a gente tentou trazer um resumo para vocês, para contextualizar o grupo. Bacana, muito obrigada. Obrigada, Andrei. Obrigada, Cássio. A gente vai começar com as perguntas agora, porque isso aqui tem a ver, pessoal. Tem duas palavrinhas que a gente vê falando sobre transformação digital, mas quando a gente olha para essa potência que é o Grupo Herval, e você fala, né, Vieira, de transformação, meu Deus, como é que você usa a estratégia sem perder DNA, né, levando as pessoas junto com você, né, trazendo inovação, mas mantendo ali a pujança que é dessa cultura dessa empresa, transformando ela no sentido de como é que a gente pode usar tecnologias e modelagens de negócio, né? E isso é um exercício, e aqui já fica já um agradecimento, e vou preparar o Andrei aqui, porque Andrei liderar isso e ser inspiração nesses 2 anos de pandemia, acho que teu avô não te ensinou isso não, e teu pai também não, apesar deles terem tido uma origem aí que eu imagino desafiadora também. Como é que você lidera isso num ambiente desconhecido e ainda faz uma construção gigante dessa? Então, esse tipo de desafio, isso é pessoal, isso não tem academia que prepara, né? Então, é um exercício de aprendizagem. A pergunta que eu vou fazer para o Andrei, estou adiantando para ele, foi a pergunta que eu fiz para o Fred Trajano, do Magazine Luiza, que o Fred, como o Andrei, eu imagino que tu vem crescendo nesse ambiente. Isso vai ser só para o final, estou dando tempo para ele pensar, tá, pessoal? Que eu perguntei para o Fred, o que você aprendeu nesses 2 anos? Guarda isso, que vai ser a sua última resposta, como líder, como ser líder nesse negócio. E essa resposta do Fred está disponível para quem quiser conhecer, porque ele foi muito peito aberto. Lá no fórum, a entrevista dele está no nosso canal no YouTube. E eu recomendo que veja, porque é uma inspiração. Eu fiz essa pergunta para ele, fiz essa pergunta para o Roberto, que é o CEO da Via Varejo, e que também já é um executivo aí mais sênior, mas que ele disse, eu também não estava preparado, né, para esse tipo de coisa, e foi realmente um exercício. Mas vamos falar de negócio aqui. Quando a gente olha, Cássio, aqui eu fiz um roteirozinho, porque como o Cássio trouxe essa diversidade, realmente a gente não pode perder muita coisa aqui não, né, Vieira? Então, vamos lá. Olha, uma das coisas que a gente viu nessa transformação digital, Cássio e Andrei, quando você leva isso para o digital, e o Andrei reforçou aqui, nós temos ainda um negócio que é B2B, nós temos um negócio onde fizemos um reposicionamento para deixar mais claro para o mercado, né, entre Herval e Herval parceira, Herval falando direto comigo como consumidora, mas também pode falar com uma loja. Quando a gente fala disso, eu percebi aqui uma preocupação de vocês em não canibalizar nenhum dos canais, mas também criar oportunidades de vendas para essas pessoas, vendedores, das empresas. Como é que foi fazer isso dos anos para cá? Que tipo de treinamento vocês fizeram, por exemplo, com as equipes das marcas? Como é que você envolveu, por exemplo, quem estava lá no Grupo Herval e estava consolidado, o gerente daquela loja, e diz, olha, esse negócio agora aqui não vai chamar mais Herval, não. Vai chamar, tá aqui, vai chamar o quê? Por que você vai trocar um nome que trouxe até aqui? Como é que foi esse processo? E aí depois, Andrei e Cássio, pode responder os dois aí, partes que quiser. A ponto de vista da estratégia, o convencimento das lideranças, a conversa disso com o mercado.
e que tecnologia vocês foram usando para comunicar isso também dentro da empresa. Vamos falar dessa não canibalização entre as marcas aí. Na época da mudança da marca da Herval para Taqui, foi feito um trabalho bem intenso, e até nós tínhamos duas opções. Nós tínhamos uma opção, ou mudar da indústria, ou mudar do varejo. Nós decidimos mudar do varejo porque o varejo é mais intensivo de comunicação. Então, tu pode aproveitar tanto uma comunicação institucional como uma comunicação de oferta de produtos e tu vai introduzindo um novo reposicionamento. Então, na ocasião, a gente fez um trabalho muito intenso com todas as pessoas dentro de todos os negócios, tanto de indústria, tanto de varejo, explicando o motivo pelo qual nós estávamos fazendo. E essa questão o Cássio vive mais isso no dia a dia, a questão dos canais, como eles se comportam durante o dia. A gente também não pode ser... Existe determinados conflitos, a gente não pode dizer que não existe, porque o mesmo consumidor PJ ele está entrando em uma loja física. Mas não existe distinção, uma loja física atende o mesmo PJ. Então, a gente não tem assim, a gente não direciona exatamente. Então, existe uma preocupação em que todos os pontos de atendimento eles estejam aptos a atender todos os clientes, qualquer que seja, um PJ, uma pessoa física. O Cássio, no dia a dia, está mais presente pode colocar. Sim. Como se desenrola isso no... A gente tem um conceito muito forte dentro do grupo de que a marca sobrepõe os canais. Porque é a marca que, com o elemento de relação do consumidor lá fora com a empresa. Então, os canais eles têm que se adaptar a isso. Existe conflito de canal? Sim, existe conflito de canal. Mas a gente tem uma gestão muito capitaneada pelo Andrei, pelo seu Carlito, pelo seu Agnello, o CEO da empresa, que é justamente da gente buscar uma integridade, tanto é que o nosso novo slogan é Juntos Somos Únicos. E fazer isso caminhar com que o varejo físico e o varejo online, eles possam se conversar, assim como recentemente a gente teve que fazer o movimento da indústria conversar com o consumidor final, que para nós não era uma realidade acostumada a fazer isso. Quando a gente criou, por exemplo, a Volevar, que é o nosso e-commerce mais recente, a gente teve que se desafiar como indústria para fazer essa transformação digital das pessoas internamente, das pessoas entenderem que nós precisamos nos conectar com esse consumidor que está aí fora, tornar as nossas marcas mais relevantes, conversar com esse mercado para tornar essa proximidade realmente resultado de negócios. Então, isso é fundamental hoje, as lideranças hoje estão bem engajadas nisso. Claro que a gente ainda tem que caminhar muito em aplicar novas tecnologias, em fazer melhores processos, em dar mais velocidade para as coisas. A gente está muito preocupado com isso, com a velocidade da transformação digital, as mudanças que estão acontecendo no mercado, e como uma empresa com mais de 60 anos precisa se adaptar rapidamente para isso. Então, é muita energia, sim, de pessoas, de lideranças, e fazendo as pontas se engajarem, fazendo com que as pontas, por exemplo, a loja física, a gente tem um case dentro da própria ePlace, que hoje os vendedores de loja usam a plataforma do e-commerce para fazer vendas, no dia a dia da operação. Da Taqui, da Taqui também, mais recentemente. A Volevar não, porque nós não temos operação física, mas os vendedores de loja hoje usam a plataforma do e-commerce, assim como o e-commerce devolve para a loja física fluxo, tráfego, clientes que pesquisam no online e que vão na loja para comprar, ou que tem a integração omnichannel com o retiro em loja, com o click e collect. Então, assim, a gente também tem a integração reversa, que é o vendedor de loja usando o e-commerce, porque muitas vezes a loja tem, eventualmente, algumas rupturas de produto, e que o CD do e-commerce pode abastecer essa loja. Então, a gente usa isso muito, e foi um diferencial para nós, justamente, os vendedores de lojas se engajarem nisso, porque eles ganharam uma ferramenta para aumentarem as suas vendas, para aumentarem o seu próprio rendimento. Eles não viram, então, já começou ele entendendo que não era concorrente. Perfeito. Claro que teve um trabalho, Vivi, de capacitar essas equipes, de treinar, um trabalho de cultura, um trabalho de fazer com que a ponta entendesse que a tecnologia está aqui para ajudar. E hoje o e-commerce tem muito esse conceito dentro do Grupo Herval. O e-commerce é um prestador de serviço. Ele não é necessariamente só uma unidade de negócio. Ele presta serviço
para o varejo. Porque ele presta um serviço de levar pessoas até a loja, ele presta um serviço de ser a base tecnológica, ele presta um serviço de aumentar a prateleira infinita, né, que a gente diz tanto no e-commerce, de aumentar o mix de produtos da loja. Então, isso é muito importante para o varejo. Muito, muito. Tem pergunta aí, Pereira? Eu tenho. Pensando um pouquinho, vamos lá, a gente fala que tem 17 marcas, vocês têm 17 empresas. Né? É diferente de ter um colchão com 2 marcas, né? Ter um mesmo produto com mais de uma marca. Vocês, de fato, têm 17 empresas. Transformaram parte do processo de vocês em empresas. Eu acho que isso essa veia empreendedora, ela, de fato, é muito bacana. Agora, minha pergunta é, como é que você faz para interligar ou trazer negócios para dentro das suas marcas, para dentro das suas empresas, né? Então, como é que eu faço o cara da Taqui usar a minha financeira? Como é que eu vendo um consórcio para o cara que está comprando na iPlace? Como é que eu interligo esses negócios todos, se é uma estratégia de como faz isso? Isso, o slogan de 60 anos, ele não é à toa. Tá? O Juntos Somos Únicos realmente a gente percebeu que por muito tempo a gente não utilizou todos os recursos vamos dizer, de valor agregado que a gente pode gerar utilizando as próprias unidades entre si. Então, a gente, nos 60 anos, pessoal, nós estamos perdendo porque cada vez o cenário fica mais competitivo. E nós tínhamos diferenciais internos competitivos trabalhando em conjunto e nós não estávamos capturando toda essa sinergia de negócio. Então, com 60 anos, nós criamos todo esse slogan e começamos a desenvolver algumas tecnologias que vão vir ainda... Por exemplo, estamos emitindo um cartão próprio emissor através da nossa instituição financeira. Bank, né? Uma das coisas faz sentido para então, vocês. nós vamos trazer um meio de pagamento proprietário para fazer a diferenciação e trazer. Então, tem diversas. Uma financeira ela pode utilizar para levar o cliente de um lado para o outro dentro do nosso negócio. Nós temos toda a parte de CRM, nós fizemos grandes investimentos agora nos últimos 2 anos em tecnologia, então nessa parte que é uma coisa engraçada, porque no mesmo negócio que é a global distribuição, nós temos aí 2 grandes varejos e diversas unidades. Então a gente vou entrar um pouquinho só de tecnologia, nós tínhamos muita dificuldade de entender como os números batiam, ter DREs específicos no detalhe. E a gente veio construindo isso desde 2013, foi quando a gente optou em não ter mais sistemas legados nossos. Então, optamos por daí nós também entendíamos que nós queríamos ser uma empresa de padrão mundial, optamos pelo SAP. Então, e daí, a partir daí, nós começamos a ter toda uma clareza e, recentemente, também no mesmo segmento, olha, queremos ter padrão mundial e optamos pelo OCC da Oracle na parte de e-commerce. Com base nessas tecnologias, nós estamos redesenhando todos os processos, e isso até envolve logística. Então, nós estamos colocando em operação um operador logístico, porque tu tem aquela dificuldade que um caminhão de uma empresa não pode carregar outro se não for uma empresa de logística. Então, tem N atividades acontecendo para a gente chegar nesse Juntos Somos Únicos. Que, por exemplo, eu tenho tanta sinergia para buscar dentro dos negócios, a minha indústria leva para o centro do país, e meus produtos vêm do centro do país. Então, é só um exemplo. Então, tem toda uma tecnologia construída para a gente ter uma visão real do nosso cliente, independente de por qual negócio ele entrou. Okay. E daí tem toda uma construção que está sendo feita sobre isso, que está nas mãos do Cássio, conduzindo no dia a dia. O Cássio, eu vou botar uma complexidade aqui, que é um negócio chamado LGPD. No meio do caminho disso tudo aí surgiu a LGPD. Fazer com que o cliente da iPlace, da opt-in, para falar com a financeira que ele pode precisar para comprar mais notebook, por exemplo, para a equipe de designers da empresa dele, ou que ele está construindo uma casa e possa financiar isso lá também. Né? Como é que vocês estão trabalhando isso, né, pensando nessa construção do CRM, porque esse negócio não é fácil, não? Esse é o desafio, Vivi, porque assim, lá em 2019, quando a gente estava fazendo um processo de RFP com o mercado para a escolha de plataforma do e-commerce, porque a gente gostaria de evoluir a nossa plataforma de negócio,
o Andrei chegou para mim e disse, Cássio, vamos parar esse negócio? E aí qualquer gestor que está dentro de uma operação de e-commerce, daqui a pouco diz, poxa, não acredito que o cara vai parar o meu negócio e trancar a rua. Mas ele chegou para mim e botou um desafio. Cássio, nós vamos olhar isso não só para o e-commerce, nós vamos olhar isso para o grupo inteiro. Nós vamos olhar a tecnologia não só baseada numa plataforma de negócio, e sim como é que a gente vai ter uma visão 360 do cliente. E o que nós precisamos fazer para que a gente consiga evoluir isso e trazer isso para todas as marcas do grupo. Então, a gente desfez o nosso processo de RFP, de plataforma de e-commerce, e começou a construir um outro processo de olhar para tecnologias que justamente transcendam o e-commerce e tratem da visão única do cliente. Independente da área, ou do tipo independente de da negócio área que ele chegou lá. E aí a gente começou a construir justamente na área de tecnologia, junto com a equipe de tecnologia, que foi muito parceira nossa. Começou a construir uma análise de mercado para trazer as melhores tecnologias. Como o Andrei disse, a gente não é produtor de tecnologia, a gente é adotante de tecnologia, a gente adquire tecnologia para fazer uso nos nossos negócios. E aí a gente buscou uma solução que pudesse fazer essa visão 360. Então, hoje a gente tem várias das soluções Oracle. O Andrei falou do OCC, mas a gente não tem só o OCC, a gente tem vários outros módulos e ferramentas da Oracle para fazer essa gestão do cliente, assim como do SAP, que suporta o nosso RP. Então, a gente está nesse processo de desenvolvimento dessa tecnologia. O SAP vai para todas as empresas? Para todas as empresas. Okay. Esse é o objetivo. E a Oracle vem para, então, dar esse arcabouço de transformação digital. E dentro desse contexto, a preocupação da LGPD vem justamente em assim, poxa, a gente tem a iPlace, o cliente entra pela iPlace, mas ele pode conhecer N outros produtos do grupo. Como é que a gente faz com que esse cara se torne opt-in nas outras marcas? E aí a gente está justamente nesse momento no processo de transformação, que é criar mecanismos para que a gente primeiro faça o que a gente fez aqui hoje. Apresente o Grupo Erval para o mercado e para o nosso consumidor e fale para ele, porque a gente tem que convidar, pela LGPD, esse cliente a conhecer as outras empresas do grupo. E até pouco tempo atrás, o Andrei bem colocou, a gente tinha conflitos de canal entre as empresas do grupo que uma empresa não falava da outra. E agora a gente tem essa mudança cultural dentro da companhia de que, cara, eu na Taqui tenho que falar da iPlace, na iPlace eu tenho que falar do consórcio, no consórcio eu tenho que falar, e assim por diante. Então a gente já começou a fazer movimentos, já fez movimentos de integração. Claro que a gente tem já historicamente alguns movimentos de integração do consórcio, muito mais com a Taqui, ele é presente fisicamente nas nossas lojas da Taqui, com representantes, com unidade de vendas dentro da loja física, mas a gente começou a trazer isso para o ambiente digital. Poxa, como é que pelo consórcio eu apresento a Taqui para o cara? Porque o cara está lá e faz um consórcio de imóvel. Ele vai comprar um imóvel. Poxa, então ele tem que mobiliar essa casa. Verdade. Ele tem que comprar eletro para essa casa, ele vai comprar eletrônicos e assim por diante. E aí, como eu venço é pelo convite, de apresentar. E aí o Andrei falou bem do nosso cartão e da nossa financeira. A proposta é que a gente possa gerar benefícios para esse consumidor, obviamente, e que esse consumidor enxergue nesse ecossistema, poxa, eu tenho vantagens reais de comprar com o Grupo Erval. E de poder comprar a hora na iPlace, o iPhone, hora na Taqui, a minha TV, a minha geladeira, e poder fazer esse conjunto. Então, essa sinergia do grupo ela está num processo de ebulição muito forte, junto com o marketing, que foi reestruturado. Então, a gente vai transformar digitalmente muito fortemente os nossos negócios, sempre respeitando a LGPD e fazendo com que o cliente, justamente, ele se sinta motivado a conhecer o que mais o grupo tem a oferecer para ele. Deixa eu pegar um gancho aqui, Vivi, se me permite. A gente falou bastante, Cássio, sobre a comunicação para o cliente final. Então, como é que a gente mostra a digitalização do grupo, de um grupo com 17 empresas, para o cliente final? E agora falando um pouquinho de gente. Então, assim, o Cássio foi, durante um período agora, aí, foi um RH nos nossos grupos de WhatsApp, para quem não sabe. O Cássio estava lá angariando pessoas e isso mostra o crescimento do negócio de vocês. Como é que a gente comunica? Vamos lá, a empresa hoje, pelo que vocês nos trouxeram, ela está em diferentes estágios, de digitalização dentro do negócio. Como é que eu levo isso para dentro de casa? Como é que eu vou fazer para esse time que está lá com a gente entender que eu tenho maturidades diferentes, mas que em algum momento todo mundo vai estar no mesmo patamar?
Porque a maturidade digital, pelo que vocês estão me dizendo, era diferente entre as empresas, entre os perfis de lideranças. Como é que você vai equalizando isso para gerar esse juntos somos únicos aí daqui 60 anos, ou menos, mas ele tem que ser construído hoje, né? Assim. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre faz é uma construção em conjunto. Então, a gente envolve, em determinados momentos, todos os agentes, um agente da indústria, um agente do varejo, um agente dos serviços, e essa construção em conjunto, e que nem o Cássio colocou na nossa estratégia, a parte do digital, do e-commerce, ela é centralizada, ele é um prestador de serviço, então a gente consegue manter a estratégia. Então, quando alguém quer falar, a indústria quer falar, ele tem que procurar o Cássio. Cássio, por mais que ele esteja lá relacionado diretamente ao e-commerce da iPlace, da Taqui, mas toda essa estratégia, ela passa pelo... E a gente, como começa a envolver a todos, tu vai começando aos pouquinhos incutir toda essa... E aí, por exemplo, a indústria, ela despertou recentemente para a questão da digitalização. Então, agora, imagina, pô, Cássio, como é que é o conectar no Marketplace na Amazon nos Estados Unidos? Dá uma ajuda aí, precisamos fazer. E aí vai criando e a necessidade vai fazendo. Então, sim. A gente vê isso e a gente tem muito essa questão de construção em conjunto dentro da empresa. Então, isso vai criando essa... E um ponto muito importante que o Andrei e os acionistas colocaram para nós, lideranças dentro da empresa, foi que é justamente a construção desses próximos anos. E a digitalização faz parte disso, e as lideranças começaram a entender que a digitalização faz parte de um processo de geração de performance. Tá? E a digitalização ela é um meio para que todos os agentes, seja físico ou digital, consigam expandir as suas fronteiras, consigam gerar mais performance e resultado dentro da companhia. Claro que teve momentos, né, Andrei, de justamente o Andrei e os acionistas chamarem as principais lideranças, colocar todo mundo dentro de uma sala e dizer, cara, agora nós temos que discutir esse negócio aqui. Como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Que estratégia nós vamos fazer? E aí não é só o hub de e-commerce como prestador de serviço, mas é todas as áreas interligadas. É a TI, é a logística, é a área de varejo, é o RH. Então, assim, promover isso nas pessoas. É muito importante. E o RH também está passando por um processo de transformação digital. Até pouco tempo atrás, o nosso RH tinha processo de seleção totalmente presencial, 100% presencial. Hoje, o processo de seleção ele é quase que 100% online. Né? Então, assim, é claro que impulsionado pela pandemia, sim, sim. Mas já antes da pandemia se tinha essa visão de que, cara, a gente precisa modernizar a nossa gestão de pessoas. Então, o RH também passa por uma transformação. Eu acho que é muito bacana ver a empresa adotando essas tecnologias de processo de seleção, de modelo híbrido, de contratação e assim por diante. Bacana. Vamos lá para aquelas perguntas finais aqui? Vamos. O Andrei já sabe a dele. Para o Cássio, eu vou perguntar o que você estudou, Cássio, e vem estudando para ajudar, né, e levar outros líderes para esse processo. E o Andrei a pergunta na primeira pessoa mesmo. Você, como líder, o que é que desenvolveu ou teve que estudar nesses 2 anos aí de pandemia para continuar inspirando coragem e ânimo quando o entorno não estava tão bom? O que você tem estudado, Cássio? Depois eu passo para ele, que a mensagem dele eu quero deixar para a gente começar amanhã. Por favor, Cássio. Uma coisa que está muito latente para nós é dados e comportamento do consumidor. Como nós podemos construir uma jornada que gere e traga uma experiência de consumo melhor. Então, a gente teve que se voltar muito para dentro de casa mesmo, para olhar a nossa experiência de compra, né, a nossa experiência de jornada e melhorar isso constantemente. E a gente viu que, às vezes, a gente estava muito preocupado com o mercado externo e com tecnologias e com funcionalidades e etc. E a gente não estava cuidando bem daquilo que a gente já tem de bom, né, daquilo que a gente já tem de performance. Então, a gente tem uma preocupação justamente pela visão 360 do cliente, em estudar cada vez mais o comportamento e jornada do cliente. E aí, mais recentemente, uma preocupação em estudar cada vez melhor pessoas e melhores métodos de engajar as pessoas,
melhores métodos de trabalhar as pessoas, melhores métodos de trazer um ambiente de trabalho melhor para todo mundo, né? Eu me lembro quando, há algum tempo atrás, a gente recebeu uma sala nova do e-commerce, num ano anterior de expansão também, e a gente pintou uma parede de colorido. E aquilo dentro da empresa foi assim, mas como que o e-commerce vai ter uma sala com uma parede colorida? Né? E aí todo mundo queria uma parede colorida. Mas, gente, é realmente trabalhar um pouco mais pessoas, a gente tem essa preocupação, a gente tem um desafio gigantesco para isso. A gente vem de uma empresa de tradição, de mais de 60 anos, então a gente tem que modernizar muito isso, e é algo que a gente tem que estudar bastante. Bacana. Andrei, por favor. Com a relação nesse período aí, esses últimos 2 anos, essa questão da pandemia, eu vou colocar uma data. 20 de março, para mim foi muito emblemático. Quando começou a estourar a pandemia, a gente fez todas aquelas projeções financeiras. Pô, vai fechar a empresa, tu vai só pagar, tu não vai receber. 20 de março foi a última sexta-feira que nós estávamos 100% abertos. Veio a primeira segunda-feira. Começamos a olhar o BI. 90% do faturamento sumiu. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. E daí nós conversamos, puxa, nós precisamos fazer alguma coisa. E daí eu me recordo que busquei meu pai e daí disse, pai, daí aquele lado financeiro, vamos aumentar essa nossa gordura para. E ele se olhou, não, eu não vou aumentar a gordura da empresa para passar esse momento. Nós vamos ter que dar um jeito. E daí liguei para um conselheiro, daí o conselheiro disse, chamei o conselheiro, puxa, o Fernando, que é cara, nós precisamos fazer alguma coisa para fazer diferente. E daí ele veio com a metodologia do OKR. Daí eu não, na época não conhecia. Não, vamos fazer um squad, vamos misturar coisas aí. E daí eu digo, o que trouxe tudo isso? Nós fizemos esse movimento, criamos um squad, então, a nossa solução era o digital, então nós tínhamos uma representação pequena naquele momento, não era grande. Criamos multidisciplinar, colocamos pessoa de indústria, colocamos todo mundo. Era assim, as primeiras reuniões foi uma bagunça, porque tinha 20, 30 pessoas. Mas, de fato, o que a gente aprendeu? Perante o desafio que nós tínhamos, a importância das nossas pessoas. As nossas pessoas fizeram completamente a diferença. Então, começou a surgir ideia de tudo. Nós não tínhamos atendimento por WhatsApp em ponta de loja. Então, daí um pesquisou isso. Eu achei essa empresa aqui, vamos lá. E começou a surgir ideia. Então, as nossas pessoas fizeram completamente a diferença. Então, isso não foi capitaneado por uma pessoa, foi um conjunto de pessoas. Então, o poder das pessoas e quando elas se identificam com a empresa e estão dentro da cultura da empresa. Então, hoje, isso, para nós, então, tanto que nós mudamos RH nesse meio tempo, isso tem... Como isso é um pilar muito importante. De nada adianta nós termos uma ótima plataforma, uma ótima tecnologia que conecta o físico com o online, por detrás são pessoas. Por detrás são pessoas que tocam, tu não consegue substituir, robotizar tudo. Então, de fato, essa é a mensagem que esses, por mais que todo mundo diga, online, então vem aquele negócio, isso aí anda sozinho. Não anda sozinho, não. Tem muita gente pensando, muita gente construindo, e foi essa grande, acho que, mensagem que deixou, porque e como é a necessidade de cuidar bem e a importância que tem as nossas pessoas dentro do grupo, e a gente é muito agradecido por eles, até aproveito para agradecer que fizeram totalmente a diferença para nós nesse meio tempo. Muito bom. Fantástico, né, pessoal? Começou um dia aqui com estratégia e gente, porque varejo é gente, indústria é gente. Cássio, obrigada. Andrei, obrigada. Palmas, pessoal, por favor. Muito obrigada, Andrei. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!